Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e um preço especial, procure a Bem Protege. Lá o associado da Bem Protege tem a tranquilidade de rodar por todo o Brasil com seu veículo protegido. Ligue na Bem Protege no 39725000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro se representou ontem na Toca da Raposa e iniciou os preparativos para o jogo contra o Fluminense. Amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Guilherme Guimarães, o que podemos esperar desse Cruzeiro? Amanhã é jogo de mata-mata, né? Copa do Brasil, outra competição, mas a imagem que ficou do último jogo contra o Internacional, nem a torcida, nem o Mano Menezes gostou. É isso aí, Breno. Mas o Mano inventou, né? Mais uma vez, já não havia dado certo uma escalação com 3 volantes, mesmo ele dando certa liberdade para o Jadson, que era quem buscava mais o jogo, tinha mais saída no meio-campo. Não funcionou, o Cruzeiro não conseguiu jogar. O Internacional no Campeonato Brasileiro dominou o Cruzeiro, o Emelec na Libertadores também deixou o Cruzeiro muito acuado no campo defensivo, ganhou campo naquela partida e o Cruzeiro perdeu os 2 jogos. Obviamente ele vai mudar essa escalação, ele deve voltar para o 4-2-3-1 tradicional, colocando 3 meias, colocando os 2 volantes para tentar dar uma força de marcação, principalmente ajudando os laterais. O Cruzeiro precisa disso. O Cruzeiro precisa ter um time que jogue para frente, com responsabilidade, com apoio das laterais, com a trinca de meias jogando bem também, o que está faltando ao Cruzeiro. O Rodriguinho caiu de produção, ele não aceita que fala isso, mas caiu. O próprio Thiago Neves ainda não rendeu o esperado na temporada. Quem tem jogado melhor dentre os 3 meias aí é o Robinho. A gente não está falando do Marquinhos Gabriel porque estava indisponível, mas o Robinho tem sido o melhor jogador de meio campo do Cruzeiro. O Fábio já é o destaque na defesa. O Mano precisa acertar esse time aí, porque jogar contra o Fluminense, muita gente pode achar que a situação do Flu é complicada, que é um time fácil, de jeito nenhum. Mas é um franco atirador, né? Com certeza. É um time que joga pra frente. É até uma surpresa pro Mano Menezes. O Fernando Diniz é um treinador da geração nova, que tem uma forma de trabalhar diferente, se assemelha um pouco ao Sampaoli, que tem feito um bom trabalho no Santos. É como você disse, Beto, ele é o franco atirador. O favorito é o Cruzeiro. Ele vai colocar o time dele para jogar e tentar dominar o Cruzeiro. O Mano tem que ser esperto. Agora, Luciano, olhando pelo lado da lateral direita, né? O Edilson, depois daquela bobagem que ele fez contra o Internacional, mas ele tem condição de jogo amanhã, né? Você acha que o Mano continua com o Edilson? Ou ele pode fazer alguma mudança na lateral, até por essa questão de disciplina, pelo momento, né, do Edilson, que já não é a primeira vez que ele tem um ato como esse? Pois é, Breno, é uma boa questão. O Cruzeiro que teve boas notícias ontem no departamento médico, o Marquinhos Gabriel voltou a treinar, Orejuela, só que são jogadores que ainda não sabem se terão condições de enfrentar o Fluminense amanhã. Talvez o Edilson marque presença ainda na lateral direita contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Está suspenso pelo Campeonato Brasileiro. É um jogador que não é a primeira vez que comete um ato de indisciplina em campo. Um jogador experiente, uma pena, inclusive, o que ele fez com o Nico Lopes do Internacional. Agora, o que vem me incomodando no Cruzeiro é a maneira de jogar mesmo. Perder para o Flamengo no Rio de Janeiro, perder para o Inter no Beira-Rio, são situações normais, porque são grandes equipes do futebol brasileiro. O problema é a maneira que perde. O Cruzeiro contra o Flamengo não atacou em nenhum momento no segundo tempo. O Cruzeiro contra o Internacional, a mesma coisa, não assustou o goleiro do Inter. Então, a maneira que o Cruzeiro perde acaba incomodando os torcedores. É um time que pode render muito mais. O Pio falou muito bem de alguns atletas que não estão rendendo. Então, tem incomodado a torcida. Quem sabe com o retorno do Robinho ali no meio-campo, que é um jogador que dá aquela versatilidade, tanto na armação até na construção defensiva, o Cruzeiro possa subir de produção. Agora, como você disse antes aí, Beto,
Fluminense é um franco atirador, né? É uma competição que a gente sempre fica falando que não tem aquela coisa do elenco fazer tanta diferença, porque não é um tiro curto. Né? De repente, num jogo como esse, se acontece um desastre e o Fluminense tem uma boa vitória, vem aqui para o Mineirão, faz aquela retranca e aí um Deus nos acuda. Então tem que ter um cuidado especial, inclusive nesse jogo, porque deve ser o jogo que o Fluminense vai para cima do Cruzeiro. O Fluminense contra o Botafogo, eu assisti a partida, foi melhor que o Botafogo, mas acabou tomando o gol, não conseguiu fazer o seu gol. Eu acho que o Cruzeiro, com o Mano Menezes, em competições de mata-mata, a chave vira. Isso a gente viu claramente. E o Cruzeiro sabe não jogar fora de casa, fazer o jogo não acontecer. Então, eu acho que o Cruzeiro é favorito nessa partida contra o Fluminense, mas não está certo nas quartas de final, não. O Fluminense é um time grande e que pode surpreender, sim. São 2 jogos, né, Pio? São 2 jogos. Tem que saber jogar, né? E o Fluminense tem peças interessantes, né? Tá Pedro, por exemplo. Tem o Pedro, que é um excelente jogador. Tá voltando de lesão, né? Já fez algumas boas partidas, fez gols. O próprio Ganso. Tem um bom apoio dos laterais, o Caio Henrique e o Gilberto. O Guilherme tá lá, se não estiver machucado. Mas esse aí mais fica sentado no banco do que joga, né? Apesar de eu achar muito talentoso, mas ele joga um jogo e fica 10 fora. Então, sim, tem o próprio Luciano, que é um atacante. Obrigado. Não você, né? Luciano Dias. O Luciano, que é um atacante que, inclusive, clubes de Minas Gerais, né, já conversaram a respeito. O procurador do jogador ofereceu, no contrato dele com o Fluminense termina em breve. Então, assim, o Fluminense tem um time titular razoável, um time titular que é bom. Faltam peças de qualidade para reposição. Isso no mata-mata, você falou bem, Breno, talvez não faça tanta diferença, mas na regularidade isso com certeza conta. E ontem foi definido o adversário do Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. River Plate da Argentina, um velho conhecido aí do time celeste. Vamos conferir aí os confrontos. Ainda não tem, né, definida a data certa? Ou já tem? É essa mesmo, dia 23? É da semana, né? É de julho ainda, né? Pode variar o dia. Pode variar o dia, acho que, se eu não me engano, 23 ou 24. Isso. Entre 2 dias aí. Mas é mais ou menos dentro dessa data. É um jogo complicado para o Cruzeiro no Monumental de Nunes. Em 2015 foi lá, fez uma boa partida, ganhou com um gol do Marquinhos, né? Que depois o Cruzeiro fez um papelão danado, tomou 3-0 no Mineirão e acabou sendo eliminado. No ano em que o Marcelo Oliveira depois deixou o Cruzeiro. Mas, assim, é um confronto muito difícil. Como eu disse no primeiro bloco, é um tira-teima. O Cruzeiro venceu em 76, o River deu o troco em 2015, agora eles se enfrentam pela 3ª vez, falando apenas em Libertadores. Um fato interessante é que o Cruzeiro, para se classificar às quartas de final, Breno, ele vai ter que quebrar um longo tabu. Desde 76 mesmo que o Cruzeiro não consegue eliminar um time argentino em Copas Libertadores. Isso obviamente até que eu ia falar, que eu vi no Twitter do meu amigo Iron Luiz, que foi campeão em 76, né, em cima do River, e depois perdeu todas, né? Depois perdeu em 2008, foi eliminado pelo Boca Juniors. Em 2009, perdeu a final para o Estudiantes. Acho que em 2014, lá em 77 também, 77 né? Teve o Boca, perdeu a final, bem lembrado. Em 2014, perdeu para o São Lourenço. Em 2015, foi o River Plate. Em 2018, o Boca Juniors. Então, é um tabu muito forte que o Cruzeiro tem que superar para avançar às quartas. Quase sempre, nesses últimos, pelo menos, ele foi eliminado no Mineirão, né? Sim. Fazendo a primeira partida fora e eliminado no Mineirão. Luciano, e o peso de jogar o segundo jogo Mineirão? Olha, o Cruzeiro está acostumado a jogar nesse tipo de situação, até porque, tanto na Copa do Brasil e na Libertadores, a maioria das vezes o Cruzeiro jogou decidindo em casa. Tem que segurar o River fora. Não deixar o River fazer um placar acima de 2 gols, por exemplo, porque aí complica. A gente sabe como o argentino sabe cozinhar o jogo fora de casa, então é importante o Cruzeiro não perder por uma diferença maior que 2 gols para tentar reverter a vantagem aqui em Belo Horizonte. É um clássico do futebol sul-americano, como já destacamos, já decidiu Libertadores. Em 2015, o Cruzeiro conseguiu fazer um placar lá e ser derrotado de uma maneira até vexatória aqui em BH, com uma grande atuação do Carlos Sanches, que está hoje no Santos, mas olhando elenco por elenco, o Cruzeiro tem totais condições de avançar de fase. É um confronto complicado, é um confronto mais difícil do que as quartas de final, projetando aí o Cerro Porteño e o São Lourenço. Então,
passando de fase, o Cruzeiro tem grandes condições de avançar na Libertadores em julho, e conseguir né? um sucesso na Libertadores. É só em julho, até lá muita coisa pode acontecer também. Bom, dá uma passadinha aqui pelo WhatsApp do programa, já que a Ana Cláudia hoje não pôde vir, mas amanhã a Ana Cláudia está de volta. Amanhã a gente tem um programa especial, 2 anos de bate-papo esportivo, amanhã com a presença da Ana aqui. Bom, boa tarde, Fernando Ribeiro, do Ribeiro de Abreu, está dizendo que o Cruzeiro ganha de 3-1 do Fluminense. Manda um abraço aí para a galera do bar do Maitá. Já está dado aí, Fernando. Deixa eu ver quem mais aqui. Achei excelente o Cruzeiro pegar Pedreira. Quem sabe o Mano e seus comandados tomem um choque de ânimo. Tá dizendo a Marisa Passos aqui. Tá precisando, foi o que eu falei. É isso mesmo, Marisa. Tá precisando desse choque aí. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Se o Cruzeiro passar pelo River Plate, já está na final. Agora, pode explicar porque o time perde tantos gols? Não falou quem é o nome, mas e aí? Dá pra explicar? Podia ter mandado na semana passada os números da Mega Sena, é o viu? Ademar de Vespasiano. Ô, Ademar, depois você manda os números da Mega Sena aí, porque falar que o Cruzeiro já tá na final se passar do River é Até porque complicado. tem Boca na semifinal, projetando, né? Tô projetando uma situação. É complicado. Também tem Mas dá para explicar porque o Cruzeiro tá levando tantos gols? É a história de colocar um time para jogar fora do sistema que o Mano está acostumado. É o terceiro pior desempenho do Cruzeiro na era dos pontos corridos. Não acertou. Sofreu 7 gols em 4 partidas, é o terceiro pior desempenho na era dos pontos corridos. Contraria o estilo de jogo do Mano, né? Que é de sofrer poucos gols. E o Cláudio São José está dizendo aqui, se o Cruzeiro jogar mais sério, ganha na Argentina e aqui. Tá aí, ó. Todos os torcedores que estão mandando mensagem estão colocando esse aspecto de... parece que o Cruzeiro não está levando com muita seriedade as coisas. E o próprio Internacional também quase ganhou do River lá, né? Sim, estava ganhando. No último minuto. A bobeira do Lomba, né? Vacilo do goleiro, do Marcelo Lomba. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, aproveita e baixa o aplicativo da Copertax e garanta até 30% de desconto. É prático e bem mais barato. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Atlético.